Sara. Eu sou a Daisy. E eu sou a Mini. E hoje aqui no Donas Cast a gente tem a Sara Guedes. Oi, gente. E que bom que você tá aqui hoje, Sara. Eu que agradeço. A Sara é cenarista e ilustradora e, acima de tudo, é apaixonada por contar histórias. Ela encontrou na animação, a forma mais prazerosa de construir as suas narrativas e através de uma arte coletiva, Ela é formada em cinema de animação no FMG e hoje trabalha como cenarista e diretora de arte. E ela quer sempre continuar em busca de boas histórias. Seja bem-vinda, Sara! Obrigada pela oportunidade de estar aqui, meninas. Vai ser muito bacana a gente dividir e trocar experiência. É isso aí. Sara, a gente queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, com o que você está trabalhando, onde você já trabalhou e onde tá os seus planos de futuro aí. Tá, vamos lá então, É sempre difícil falar da gente, Mas vamos tentar. Então, eu sempre fui apaixonada pelo desenho, assim, desde pequena. E acho que como qualquer criança, sempre fui alucinada com os filmes da Disney. E eu ficava colocando aquelas fitas pra tocar e repetir. Mas nunca imaginei que seria realmente possível trabalhar com uma coisa dessas, Parecia algo mágico demais, muito distante. Mas então, quando eu tava na minha adolescência, eu vi que abriu um curso novo lá em Minas, onde eu nasci. E abriu um curso na Federal, que era o curso de cinema de animação e artes digitais. Quando abriu, foi como se tivesse abriu uma porta pra mim na minha frente, Então, aquele sonho desde pequenininha talvez pudesse se tornar realidade. E nisso, estudei bastante, Na prova da UFMG, a gente tem que fazer uma prova tanto normal, de conhecimentos. Na época, quando eu fiz, já era o Enem. E também tinha a prova de aptidão. Então, tinha a prova de desenho. Nesse meio tempo, eu fui me preparando, estudando para isso. Então, eu consegui entrar dentro da universidade, Foram um dos anos melhores da minha vida, não só pela oportunidade de poder finalmente estudar desenho, Que eu acho que todo mundo que é ilustrador talvez compartilhe um pouco disso, Às vezes, no meio da correria dos estudos que a gente tem dentro da escola, a gente tem pouco tempo para realmente fazer aquilo que a gente quer, que é trabalhar com a nossa arte. E ela acaba ficando secundária, Quando a gente entra na faculdade, é como se a vida finalmente dissesse pra gente: agora você pode fazer o que você queria. E aí todo o seu tempo pode ser voltado para essa dedicação, E foi muito mágico esse período pra mim. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu pisei na UFMG e vi todas aquelas pessoas sentadas, estudando, trabalhando, dispostas na teoria, Assim, estão ali pra estudar a arte, o desenho em si. Sim, eu adorei também os anos de faculdade. É mágico e a oportunidade de conhecer outros artistas, Porque a gente sabe da falta de recursos que muitas dessas universidades públicas têm, A gente tá aqui num bate-papo de pessoas que estudaram lá da UFMG, então nós sabemos as dificuldades pelas quais a gente passou. Claro, tivemos professores excelentes, Mas falta de recurso, falta de computador. Eu acho que nessas horas, o que é mais interessante na universidade é o ambiente criativo. É a oportunidade de conhecer outros artistas e aprender com eles, assim. Eu acho que eles foram a minha segunda universidade. A Rayane, que participou do podcast mesmo, ela foi uma super professora para mim durante a faculdade. A gente trocou muita figurinha e cresceu muito junta durante o processo todo. Quem ainda não escutou, gente, a gente já tem uma entrevista com a Rayane, viu? A gente vai deixar depois aqui linkado para quem quiser escutar lá, que foi muito bacana, que a Rayane e a Sara foram da mesma turma, Lá no curso de cinema de animação e artes digitais. E isso que você falou da gente aprender com outros artistas é muito legal. Eu lembro que eu te conheci na monitoria de desenho. E eu achava incrível, assim, como que você transmitia os conhecimentos de arte e tal, porque era uma coisa que eu naquela época ainda nem passava pela minha cabeça. Eu tive uma matéria de desenho um pouco caótica, porque estava sendo estruturada e tal, mas eu nem pensava em estudar grandes mestres, grandes pinturas, e isso você trouxe pra monitoria, eu achava sensacional. Nossa, a monitoria, você me fez voltar anos aqui.
A monitoria foi uma oportunidade maravilhosa também. Eu lembro que na época eu virei uma rata de biblioteca, assim. Porque uma das coisas boas lá é a biblioteca, né? E a gente aprende muito com livros, né? E o mais gostoso na época da monitoria foi essa oportunidade de estar perto de outros artistas e a gente poder conversar com eles, né? Porque acaba que não existe um método absolutamente correto, né? Cada um tem um processo de aprendizado, né? Então, mesmo você que tá ali, na teoria, tendo que passar conhecimento, ver como que cada aluno ali reage às suas informações e às vezes encontra um caminho absolutamente diferente é muito inspirador, né? Assim, e ver as referências que cada um traz, né? Porque cada um tem uma bagagem bem diferente, né? Então foram anos muito férteis, assim. Mais do que só pela universidade em si, eu acho que é o que sempre me marcou na minha vida. Eu fico extremamente feliz em ambientes coletivos, né? E foi isso que me levou pra animação. Porque eu acho que o mais bonito dela é o fato da gente estar produzindo um produto artístico coletivo. Não é de um artista, são de vários. E eu acho que isso é o maior potencial dela e isso que faz dela uma das artes mais completas que existe pra mim. E é por isso que eu tô querendo sempre que eu posso e consigo cada vez mais mergulhar nessa área, né? Pra mim é uma das mais bonitas. Isso é que legal que você falou, porque até pra gente, né, que nós somos artistas, quando a gente entra num curso assim como cinema de animação, você vê que a maioria das pessoas está ali porque elas são apaixonadas. Sim. Pelo desenho, pelas coisas que elas fazem. Então, quando você diz que a gente compartilha, né, essas nossas experiências, nossos métodos de aprendizado, é realmente como cada um ali vem trazendo alguma coisa, uma bagagem de cada um, assim, desde antes mesmo, né, da universidade. Então, é uma coisa muito bacana mesmo que a gente consegue compartilhar, assim, na Escola de Belas Artes. Eu acho que eu não consigo enxergar muito disso em outros cursos, por exemplo, mas na Belas Artes é uma coisa muito movida por paixão, né? Sim, com certeza. E eu acho que tem muito disso, né? Porque o curso nosso de cinema de animação, ou qualquer um ligado à arte, né? Todos os cursos ligados à arte, todos nós estamos ali por amor. Exclusivamente. Se tem alguém ali por dinheiro, está redondamente enganado de vir embora. Vai ter uma surpresa no final da faculdade. Né? Então, assim, então, só por esse motivo, isso já cria uma unidade de princípio, de desejos, né? E de objetivos de vida diferentes, né? Então, eu acho que enfim, né, eu acho que é um ambiente muito saudável. Tanto que muitas vezes algumas pessoas vêm, já devem ter perguntado pra vocês, falam assim, mas você acha que fazer faculdade vale a pena mesmo, né? Assim, claro que cada um tem um trajeto, cada um tem uma circunstância de vida, né, assim. Mas eu gosto de pensar que sempre vai agregar. Pelo fato de você estar ali em convivência com outras pessoas, né? E o processo de troca com outros artistas é muito fantástico, né? E é a oportunidade de experimentação também, né? Porque se a gente aprende só no mercado de trabalho, é difícil a gente ter espaço para experimentar, né? Porque a gente tem que acertar, a gente tem que agradar o cliente. Então... sim, com certeza. Principalmente experimentação do próprio estilo, da própria fala artística, né? Eu também acho que se você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, se você tem as condições, a oportunidade, eu sempre acho que é bom fazer, porque é um ambiente também... Eu cresci demais dentro da Belas Artes, não só como artista, mas como pessoa, sabe? Essa troca de experiências só enriquece. Lógico que cada pessoa tem um caminho, você pode ser autodidata também, que nem o pessoal sempre pergunta, né? Precisa fazer faculdade para ter o portfólio, para ser contratado? Não! Mas eu sou da ideia que, sim, se você pode, se você tem esse tempo, se você tem essa oportunidade, faça, porque é um espaço maravilhoso. E pra mim, também, que nem você falou, foi um dos anos melhores da minha vida. Porque é igual você falou, né? Cada pessoa tem um trajeto muito particular, né? Mas
troca, pra mim, nunca você tá perdendo tempo, né? Mas é isso, a gente pode trocar em vários ambientes. A universidade é um deles só. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo também, de no Brasil haver uma desvalorização do ensino, principalmente em universidades públicas, essa conversa é interessante porque na Belas Artes a gente é exposto a outras realidades também. Não só na Belas Artes, mas na universidade pública de maneira geral. Porque os percalços para chegar ali são muito difíceis, eles são excludentes, isso não é uma realidade infundada, porque muita gente não vai poder trabalhar durante o curso, ou a prova é muito eliminatória, é muito pesada, mas você tem exposição a pessoas das mais diversas realidades, às vezes de outras cidades, de outros estados, e você cresce com isso pelo choque de cultura que você vai ter ali dentro mesmo, e é um choque muito positivo, assim, porque é um lugar de fermentação de ideias, né? Então você é instigado a sair da zona de conforto intelectual mesmo e expandir. Sim, e é isso, assim, a gente vê o quanto que a maioria das pessoas, a gente não pode dizer todas, mas a maioria das pessoas valoriza aquela oportunidade, né? E faz valer o tempo que está ali para de alguma forma levar adiante uma contribuição social para onde ela vive, né? Assim. Então, é um benefício que a gente tem do nosso governo, que a maioria das pessoas passa isso pra frente, né? E nós, como artistas conscientes, é isso que a gente tenta fazer também no nosso trajeto. E Sara, você falou da monitoria também. Você teve mais alguma experiência de trabalho enquanto você estava na faculdade? Eu tive um estágio maravilhoso que eu fiz e que ele abriu muito a minha formação mesmo, de diversas maneiras e níveis mesmo, assim. Foi a primeira vez que eu trabalhei com animação, foi no Estúdio Poeira, né, que o diretor é o Ricardo Poeira, e foi muito interessante, porque na época eu tinha uma experiência muito pequenininha, assim, com animação, e a gente entrou lá para fazer um curta-metragem que chamava A Primeira Flauta, que era a história da primeira flauta tocada por um ser humano, né, assim, e era um homem da caverna e tudo, e é uma experiência bem estética, assim, e sonora, de uma aventura dessa. Ali era uma criança experimentando o som que saía de um osso, e foi muito interessante porque eu construí junto com a equipe que tinha lá, né, a gente tinha o diretor, a Mini também estava com a gente na época. Ajudei um pouquinho no final. Ajudou bastante. E aí, principalmente, quem tava ali no dia todo era eu e a Isadora Morales, que ela foi a minha colega de produção de TCC. A gente fez o nosso curta-metragem juntas. E foi justamente nesse estágio que a gente descobriu que a gente trabalhava muito bem. E aí, um certo dia, a gente tava conversando sobre o que a gente planejava pra fim de ano e pro filme de graduação. Aí uma olhou pra cara da outra e falou: uai, a gente podia fazer junto, né? E dali nasceu uma parceria muito bonita, assim. Mas foi muito importante aquela experiência toda, porque foi no Poeira que eu descobri que a minha vocação, ou aquilo que mais me apetece, é a área de desenvolvimento visual. Porque eu participei da animação, fiz clean, né? A gente fez até um clean complicado, né, Mini? Que a gente decidiu dar uma estética... estética de lápis de cor. Então era uma coisa bem... Tudo foi digital, mas era bem manual, no sentido de que era pintado cada frame, passando a sensação do lápis de cor. Então, assim, nesse processo todo, participando de todas as etapas, eu fiz um pedacinho de board, fiz a animação, fiz clean, mas o meu olho brilhou e meu coração palpitou. Foi na hora de fazer os cenários, na hora de planejar a cor. E a coisa pra mim mais bonita da animação, que é o color script. Aí eu pirei. Aí eu falei, meu Deus. Isso é muito legal, porque igual a gente tava falando sobre as nossas experiências na faculdade, que faz a gente se guiar ali pelo que a gente gosta e o que a gente não gosta, o estágio também acaba sendo um fator muito interessante para traçar a nossa trajetória ali também, porque a gente descobre, né, várias coisas que a gente aprende, né, no meio do processo, mas também coisas que
você vai descobrindo o que você gosta mais e o que você não gosta ali no estágio também, né? Então você viu ali que você gostava muito de cenário e aquilo ali acabou guiando a sua trajetória no futuro, total, né? Também. Total. E a gente vai desmistificando umas coisas também, que eu acho que no setor da artística, às vezes a gente tem, no começo, né, quando a gente é novo, a gente acha que tem que ser bom em tudo. Não, eu tenho que ser ótima animadora, eu tenho que ser ótima, né, clean-up, eu tenho que fazer um ótimo storyboard. E calma, não é assim, né? A indústria, inclusive, tem profissionais específicos para cada área, porque você precisa estudar e aprofundar em cada uma delas, né? É claro que tem o processo autoral também, tem pessoas que gostam de fazer tudo, né? Mas no meu caso, eu realmente vi que eu gostava era da parte da arte, né? Do desenvolvimento visual. E, gente, quem quiser ver esse curtinha já tá disponível online, viu? Vai lá na página do Poeira Studio, que ele já tá lá. E também tem o filme, esse curta que a Sara falou que ela fez com a Isadora. É muito lindo. Sim. Ele já tá online, Só que Sarah? ele não tá no YouTube, ele tá no Vimeo. Mas às vezes a gente deixa, se vocês quiserem deixar nos comentários. Sei lá. Claro. A gente deixa o link aqui na descrição do vídeo. Sim, que é muito lindo, viu, gente? Vai lá todo mundo ver que ficou maravilhoso o curta delas. E atualmente você tá trabalhando onde, Sara? Agora, eu tô até numa fase meio caótica, assim. Porque eu decidi fazer uma mudança muito grande na minha vida. Por um período curto, mas eu decidi. Que foi, no meio do ano passado, eu tentei um processo seletivo para trabalhar num estúdio aqui em São Paulo, que chama 44. 44 Tons. E nem lembrava que eu tinha feito, porque aquelas coisas, às vezes o processo seletivo demora a dar resposta. Então eu tinha feito lá pro, não sei, março, alguma coisa. E aí em outubro, finalzinho de outubro, eles entraram em contato comigo. Sara, você tinha feito um processo seletivo, tudo. A gente tá com um teste aqui, você tem interesse na vaga ainda? E aí na época ano passado foi um ano difícil, que eu fiquei o ano inteiro home office. Eu sou uma pessoa bem comunicativa, então pra quem aí já trabalhou home office, sabe que às vezes é um pouco complicado. É um trabalho mais solitário. Você começa a falar com sua própria mão, você vai começando a ficar meio doidinha, assim, né? A gente fala sozinha com isso. Eu vi uma oportunidade e falei assim, opa, eu já tinha trabalhado em outros estúdios em Belo Horizonte, mas eu sempre tive curiosidade de saber como outros lugares e até mesmo outros estados se organizavam, né? Em termos de equipe, de produção. Eu sou muito curiosa com essa parte de gerenciamento, eu acho muito interessante. E nisso eu falei, não, beleza. Então aí eu fiz o teste, que dá aquela suadeira, toda vez que a gente faz teste, dá um nervoso, né? Mas graças a Deus deu tudo certinho. E aí eles falaram, então, você topa se mudar pra cá? Porque a gente não aceita freelance. Trabalhar home office, né? Eu falei, bem. Aí fiz minhas continhas, me organizei. Falei, tá bom. Então eu vou, vamos lá. E aí são 6 meses de trabalho e agora eu tô aqui em São Paulo, nessa cidade caótica, movimentada, que tem um ritmo muito diferente, inclusive, da onde eu vim, que é de Minas, né? É completamente diferente, né? Até mesmo dimensão dos prédios, enfim, pra gente que é muito visual, né? A gente sente o peso de uma atmosfera diferente. É tudo cinza, né, Deide? Riso. A Deide é de São Paulo, pra quem São Paulo, sabe. eu já tô em BH há um tempão. Eu fico brincando com ela que São Paulo é só cinza. A Sara foi lá pra São Paulo dar cor pra cidade. Não, é uma cidade maravilhosa, mas de fato há um ritmo diferente, né? As pessoas têm um pouco mais de pressa, né? Eu falo com meus colegas de serviço que eu acho a coisa mais engraçada do mundo é no metrô. As filas dos apressados e dos lerdos, né? E eu sempre fico do lado dos lerdos. Eu também, sabe? Nossa, isso é regra. Isso, tipo assim, eu já falei com todo mundo que vai pra São Paulo assim, gente, vocês têm o lado na escada rolante do metrô. Vocês só escolhem ali, porque senão você vai ser atropelado. Falar com vocês que no começo eu levei muitos atropelamentos e xingos, mas depois eu entendi o meu lugar e fiquei com os lerdos. E
como que tá sendo essa experiência lá na produtora e tal? O que você tá achando, assim? Tá sendo muito interessante. A gente tá produzindo uma série que ela é até antiga da casa, mas agora que eles estão chegando a fazer os episódios de fato, chama Cordélicos. É uma série que ela se passa no Nordeste futurista. Eu não posso falar muito mais do que isso, mas é muito interessante ver a nossa cultura brasileira numa roupagem sci-fi, assim. Que legal, só essa frase só já me vendeu muito a série. O Nordeste futurista. Achei genial. E tá sendo muito interessante também pra mim, porque eu gosto muito... A gente gosta de desafios, né? E eu gosto muito de trabalhar, às vezes, cenários com temas mais antigos ou misteriosos, de ruínas, enfim. Coisas mais vintage, né, eu acho. E lá eu tô tendo que me desdobrar pra conseguir construir uma linguagem e um vocabulário, né, assim, uma biblioteca visual que eu não tinha antes interesse nenhum. Que era o sci-fi, assim. E tá sendo muito interessante aprender com as pessoas lá dentro, assim. Conhecer novos artistas, porque aí você, tendo seus colegas, às vezes eles têm influências completamente diferentes das suas, né? E aí você leva o caderninho e anota o nome de todo mundo. Aí fala assim, vou estudar esse. Isso é muito legal, porque quando a gente faz uma mudança drástica, assim, nas nossas vidas... principalmente quando a gente vai mudar de emprego, de estado, você acaba compartilhando novas experiências, agregando influências diferentes de, às vezes, pessoas que você nunca imaginou, né, que você ia trabalhar antes, e acaba saindo também da sua zona de conforto. Igual você falou, que você trabalhava mais com cenários, num visual com uma pegada diferente do que você está fazendo agora, né? Então, aí isso acaba tirando, dá um chacoalhão, né? Faz a gente tirar. A gente se tira da zona de conforto ali e acaba testando o desafio e a gente acaba se surpreendendo de onde a gente pode chegar. Sim, e assim, eu acho que uma coisa que eu tô tentando levar pra minha vida hoje, assim, porque às vezes a gente tem muito medo. Às vezes, né, nós como artistas, como seres humanos mesmo, a gente tem muito medo do novo, né? E a gente precisa enfrentar o novo, porque é nesses momentos que a gente realmente cresce, né? Então, assim, por exemplo, eu tinha uma dificuldade, um medo sempre muito grande dentro dessa coisa do sci-fi de criar veículos, sabe? Automóveis e tal. E essa série tem um tanto de coisa assim. E eu acho que a Sarah do passado falaria assim, ai não, deixa eu ficar aqui, eu vou fazendo os outros cenários aqui, são das casinhas, e aí vocês, meninos, vocês fazem os automóveis. E aí hoje em dia antes de começar a pensar essas asneiras, eu penso, por que não? Eu primeiro vou tentar. E se eu não conseguir, aí sim eu comunico pra equipe, que eu falo, olha, tá sendo difícil, será que vocês podem me ajudar e tudo, né? Mas... E eu acho que tem uns estigmas também, um pouco tipo de... não sei, assim, até é bem errado. Aí entram algumas coisas que a gente tem que desconstruir dentro da gente, né? Sei lá, às vezes a gente tem uma coisa tipo de... Mulher talvez vai ter mais dificuldade nisso do que aquilo. É muito triste falar isso, mas às vezes eu sinto isso dentro de mim, sabe? Igual, por exemplo, os outros cenaristas no estúdio são homens, né? E aí eu ficava assim, nossa, mas as referências deles são diferentes, eu não vou conseguir. E aí eu tô num momento hoje em dia da minha vida que eu respiro fundo e falo, por que eu não vou conseguir? Eu vou primeiro tentar. Não, tá muito certo. Né? Isso mesmo. Muito bem, palminhas. Mas é porque realmente a gente vai criando, tipo, uns obstáculos que não existem, são né? construídos, né? A sociedade te joga ali, né? Algumas coisas que aí você vai construindo aquilo inconscientemente na sua cabeça de que você não poderia fazer, mas você pode. Exato. Então, e é isso, você só vai saber se você não consegue se você tentar. Primeiro você tem que tentar. Tudo nessa vida, primeiro você tem que tentar, né? Então hoje na minha vida eu tô um pouco assim dentro da área de arte, eu tô me jogando assim, pode ser que uma hora dê errado, mas primeiro eu vou tentar, e se não der certo eu vou tentar de novo. Mas é isso aí, esse é o pensamento. Muito bem. Adoro quando a gente conversa com outras pessoas, que eu saio toda inspirada. E tem que tentar mesmo. Isso me fez lembrar até, eu tinha um bloqueio
quando eu comecei, eu sempre vi que era, logo depois que eu tive essa experiência no Poeira, eu tive certeza que era o desenvolvimento visual que eu queria fazer, eu queria cenário e tudo. Mas eu sempre criei um bloqueio na minha cabeça, porque eu sempre fui muito ruim em matemática e coisas assim, de que e a perspectiva pra mim ia ser impossível. E aí eu ficava fugindo. Sempre que eu tinha oportunidade, eu fugia de entender isso. Fugia. Só que aí chegou um momento na vida que aí a gente vê. Uma hora chega, não adianta. Uma hora você tem que parar o medo. Uma hora tem. Se eu quiser melhorar um pouquinho e conseguir fazer algumas coisas diferentes, colocar no papel o que realmente está na minha cabeça, eu vou ter que enfrentar isso. E foi uma das coisas mais felizes que eu fiz, foi realmente parar um pouco, eu diminuí um pouco o ritmo da minha produção do ano passado e me dediquei aos estudos. E a gente vê que às vezes o que a gente precisa é só um pouco de tempo e paciência. Porque às vezes a gente é muito ansioso, a gente vive num mundo muito caótico, que a gente tem que aprender do noite pro dia. E tem coisas na arte que não são simples, são complexas. Você vai demorar um tempo pra aprender, né? Eu estudei um pouco, mas quem sou eu pra dizer que eu sei perspectiva? Eu estou aprendendo e vai ser um processo contínuo até eu morrer, se Deus quiser. Mas a arte é muito contínua mesmo, né? Você continua evoluindo pra sempre, assim mesmo. Exatamente. Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente jamais deve usar essa frase do tipo, isso não é pra mim. Sabe, assim, sem nem ter tentado. Hoje em dia eu vejo que a gente precisa testar. Porque às vezes você pode ter estudado a perspectiva e ver, bom, eu prefiro cenários mais flats mesmo, uma linguagem um pouco mais simbólica e tudo. Mas é importante o uso dos fundamentos, assim. É uma coisa que eu também tô buscando na minha vida hoje, né? O estudo e voltar a estudar aqueles princípios mesmo, né, do desenho. Interessante que a Rayane também falou a mesma coisa, né? Exatamente. Você viu, gente que tá escutando? Tem que voltar no princípio. Vai lá, desenho de observação, estuda como que você monta as coisas, estuda tudo direitinho. Que é isso mesmo que vai abrir pra você conseguir adaptar depois, né? Pra você conseguir deixar seu trabalho mais forte, né? Eu acho que às vezes as pessoas acabam sendo um pouco mais, assim, um pensamento mais imediatista, né? A gente fica com pressa, fica ansioso de conseguir fazer um trabalho super legal e tal, e aí você pula essa fase. Eu acho que é bem comum, né, as pessoas fazerem isso e tal. Porque é chato, dá fundamento, porque não sei o quê. Mas é necessário. E você vai ver isso quando você conseguir, né? Tipo, estudar direitinho e tal. Lá na frente você vê totalmente a diferença. Então, infelizmente, eu passar por isso. Eu não esqueço uma vez, eu tava, ano passado, quando eu comecei os meus cursos, né, e tudo, eu até fiz alguns cursos lá naquela escola online, que é o CG Masters, né? E eu não esqueço que eu fui o primeiro curso que eu fiz, que foi justamente de perspectiva, né, e tudo. E aí eu cheguei toda ansiosa pro meu professor, tava acabando o curso. Professor, mas o que você acha que eu devo estudar agora? O que você acha que eu devo me dedicar? Você acha que eu estudo luz? Você acha que eu estudo cor? E eu estudo aquilo? Coisas... Aí fui falando um tanto de coisa complexa, aí ele falou assim, então... claro que, assim, eu vou falar aqui só o pensamento dele. Isso não expressa de maneira nenhuma a verdade absoluta, gente. Cada um tem um caminho. Mas ele chegou pra mim e falou assim, então, deixa eu te falar uma coisa. Cor e luz nenhuma salvam um desenho feio. Hashtag sincerão, né? Aí ele falou assim, melhora o seu desenho, vai na rua, desenha as coisas, aprende a ver a perspectiva e as sutilezas das arquiteturas e dos ambientes, dos lugares, vive cenários, se é isso que você quer trabalhar. E aí depois você pensa nessas outras coisas. Isso é muito legal que você falou, viva cenários que você quer criar e tal, sabe? Eu acho muito interessante pra gente, tipo, porque é uma coisa que eu vejo muita gente sempre comentando e tal, vamos sair ali pra um café e aí desenhar as pessoas na rua e tal, e aí as pessoas nunca acabam fazendo isso. Mas é necessário, porque é só observando mesmo a vida que você vai conseguir, né, transpor aquilo pro papel. E a gente... Com certeza. A gente fica com essa coisa na cabeça de tipo, vou ver uma foto aqui, vou ficar aqui no meu Pinterest e procurando referência. Mas na verdade, a melhor referência que você tem é a sua própria vida, né? E o Pinterest é uma biblioteca de Babel, né? Você entra lá e não sabe mais.
Porque Com certeza. é aquela delícia, né? Pra gente que gosta de visual e ver uma referência. Isso serve pra esse projeto, esse serve pro outro projeto da gaveta. E depois, quando você vê, passou 4 horas. Você começa com uma ideia e aí você vai tendo outra ideia. Exatamente. A primeira Nossa. referência que você salvou e a última são coisas completamente diferentes. Exatamente. Sim. Falando nisso, Sara, você tem dificuldade de gerir seu tempo e tal? Olha, tenho bastante. Eu acho que eu acabo indo nos extremos, assim. Ou eu chego... Normalmente, um vem depois do outro, assim. Porque eu acho que tem esse perigo. Porque, normalmente, a gente gosta muito do que faz quando a gente trabalha nessa área. Por mais que, às vezes, possa entrar alguns clientes complexos, no geral, a gente gosta do que a gente faz. E, às vezes, a gente se envolve até demais e perde o balanço, né? O equilíbrio. O ano passado, como eu trabalhei de casa, eu perdi muito esse equilíbrio. Eu trabalhava assim, começava das 6 e acabava lá pelas 11, meia-noite. E parava era pra comer, ir no banheiro e dormir. E por mais que a gente faça o que a gente ama, nós não somos só aquilo que a gente ama, né? Nós somos um indivíduo que precisa respirar, olhar uma janela. Eu tava até brincando com o pessoal de serviço, assim, a gente ficou umas 2 semanas home office daqui, porque tava pintando o estúdio. E eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade muito grande da relação de home office. Eu me sinto trancafiada em casa. A gente tem que criar uma relação saudável, né? Porque às vezes coisas banais, como ir olhar a janela, a gente para de fazer. Dependendo se a gente fica muito envolvido ali com o serviço, né? Então eu tenho muita dificuldade de gerir o tempo nesse sentido. E mais horas trabalhando não significa um melhor rendimento. Às vezes, muito antes, pelo contrário, né? Às vezes são horas ali que ficam arrastadas, seu rendimento baixo, né? E vira um loop infinito. E isso é até um alerta para quem estiver escutando. A gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque às vezes afeta até a saúde física, né? Não só emocional, que também é muito importante, mas até mesmo o corpo. No ano passado eu estava fazendo um livro que eu tenho muito carinho por ele, mas foi muito difícil o processo todo, porque eu comecei a perder medida de trabalho, via à noite, e me deu uma inflamação nos 2 pulsos. E aí nessa hora a gente vê, tem que parar, eu preciso repensar a minha vida, né? E nesse processo do meio do ano foi quando eu dei uma pausa, eu entreguei esse livro e comecei a repensar o que eu queria pra minha vida, né? Assim, olha, aqui desse jeito não tá dando, né? Nisso eu tive que fazer uso de medicamento, tive que fazer repouso. Nessa época eu tava fazendo o livro, eu precisei chamar um outro artista que foi uma graça. Ele me ajudou chapando todas as cores, porque senão não daria conta pra entregar pro cliente, né? E nessas horas a gente vê o quanto que nós também, enquanto artistas, precisamos aprender a lutar pela nossa classe, né? Para poder diminuir esses prazos absurdos, né? Para também quem nos está contratando no mercado hoje entender que somos seres humanos, precisamos construir uma vida lá fora, né? Que merecemos dignidade como qualquer outro profissional. Exatamente, a gente tem que educar muito cliente ainda. Sim. Disso e pensar, né, que nenhum trabalho vale nossa saúde, né? Sim. Exatamente. Sofri lá, duras penas, aprender a repensar minha vida e buscar equilíbrio, porque foi uma paralisação física mesmo, né? Foi um lembrete diário, aí o pulso doendo, aí eu tinha que fazer compressa de água quente, gelada, aí você fala assim, pensa de novo, assim não vai dar pra você levar a sua vida. Vira até um alerta pra todo mundo também. Quem mexe com as mãozinhas, gente, tem que fazer alongamento. Hoje em dia, pra mim, alongamento é sagrado. Todo dia eu faço, antes de começar o trabalho e durante o serviço, assim. A gente tem que fazer isso, porque às vezes nós jovens, às vezes, enfim, nós estamos conversando, somos jovens. A gente tem uma falsa sensação que a gente é tipo super-herói. Por ser jovem, nada vai acontecer com a gente. Nunca teremos problemas. Isso é muito falso, né? Se a gente não cuidar da nossa saúde, aonde que a gente vai chegar, né?
Então tem que tomar muito cuidado quem trabalha nessa área artística com postura, né? Porque isso tudo pode virar uma hérnia de disco lá na frente. Questão dos pulsos pode virar um túnel do carpo, pode virar uma tendinite. Então, querendo ou não, nós somos quase atletas de alto rendimento das mãozinhas. Então, precisa cuidar, né? A gente precisa ter esse trato. Que aí volta na coisa do equilíbrio, né? Um artista só vai conseguir produzir boas obras se também cuidar da saúde, né? Tem que continuar vivo. Né? Sim, tem que marcar aquele médio que você fica também, toda hora arrastando com a barriga. Eu marco depois, tem que marcar, gente, tem que ir. Não adianta. Agora você ainda tá trabalhando com freela ou você tá focando mais em estúdio mesmo, de animação? Pois é, no momento eu tô focando muito... Porque eu acho que eu tive um pouco de trauma do ano passado, essa questão dessa dificuldade. Eu quero melhorar isso ainda, mas eu ainda sinto que eu tenho muita dificuldade do trabalho home office. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas, assim. Isso me faz... me ilumina mesmo. Então, hoje em dia eu tenho buscado muito esse contato com outros artistas, esse ambiente de estúdio, né? Tanto que eu tô aqui em São Paulo, mas a previsão é agora em julho, tá? Pra Minas, porque aí eu assumo um outro projeto aí, que é um longa-metragem que tá sendo produzido pelo estúdio Imagine. E aí eu já tô até trabalhando pra eles daqui, aí entra aquela coisa, né, dos projetos, dando consultoria de direção de arte aqui nas outras horas que sobraram do dia. Legal demais. Eu ia comentar, na verdade, que tipo, esse negócio também de... Às vezes tem pessoas que elas acabam se dando melhor trabalhando com outras pessoas, né? Tipo, em estúdio, produtoras e afins. E tem outras pessoas que têm um perfil mais solitário mesmo, que acabam trabalhando como home office. E eu acho que assim, tipo, tá tudo bem se você testar as duas maneiras. E porque daí você vai se conhecer e vai descobrir o que é melhor para cada um, né? Não existe... Não tem regra, né? Também absoluta de tipo, exatamente, não tem nenhuma regra, tipo assim, o home office é maravilhoso ou não, pode ser bom para um, mas também pode ser ruim para o outro. Então, acho que essa é uma questão de testar, né, de cada um testar e, eu testei, não deu certo para mim e eu vi que eu funciono muito melhor, para mim é muito mais saudável, mais confortável estar em contato com outras pessoas, aí fazer aquela troca de experiência e tal, e ir para outras pessoas que tem outros perfis, né, às vezes não é. Então, claro. Só queria também compartilhar esse comentário. Uma coisa, por exemplo, que é maravilhosa trabalhar em casa, no caso, pra mim, eu achava o tempo, né? A gente ganha muito tempo. Então, se você for uma pessoa que consegue gerir seu tempo bem, você consegue, por exemplo, ter mais tempo pra estudar, né? Assim, pra mim isso foi fundamental. Quando você tá numa rotina de estudo, às vezes encaixar um horário de estudo fica um pouco mais difícil, né? Porque aí você chega e tem aquele cansaço do deslocamento, do transporte. Acabou o dia. Em casa, tem que fazer comida, não sei o quê. Na hora que você vê... Não, mas é isso, né? São prós e contras, assim, dos dois meios, assim. Na verdade, eu e a Mini também a gente já vai começar uma outra série, né, aqui no canal também do Donas sobre vídeos freelancer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ai, maravilhoso e necessário. E Sara, e quais são as suas metas pro futuro? Olha... O que você projeta aí pros próximos anos? Seus sonhos, suas metas, fale para nós o que seu coração quer. Olha, que eu acho que o que eu mais quero pra minha vida, assim, como um todo, é poder continuar contando histórias, assim. Eu acho que é isso que me faz viva. Foram nesses momentos que eu me senti mais plena e completa. Então, o que hoje eu busco, e claro, não é qualquer tipo de história que me apetece, né? Acho que são as boas histórias, essas que a gente leva pro resto da vida, né? Assim, são aquelas histórias que a gente se envolveu de alguma maneira emocionalmente, né? Porque às vezes a gente tá ali produzindo para um cliente que às vezes a história... Às vezes a gente não concorda com a mensagem que tá passando, ou às vezes não tem muito a ver com o seu tipo de narrativa, né? Hoje em dia, acima de tudo, pra mim, o importante é contar boas histórias, seja através da animação, seja através do livro infantil, que foi também
um processo de narrativa que me fez muito feliz, que eu pude trabalhar. Tive poucas experiências, foram 3 livros, mas assim, me fizeram muito feliz o processo inteiro, né? Assim, da concepção. Mas é isso, quando as mensagens são bonitas e trazem alguma coisa de belo para a sociedade, né? Enfim, valores que vão modificar as pessoas ali, eu acho que isso é o que me faz mais feliz. Então, se eu pudesse dizer o que eu quero para minha vida, é que tomara que eu consiga, e eu vou correr atrás disso, porque eu acho que é isso, né? A gente não pode ficar esperando a vida jogar nada de bandeja pra gente, né? A gente tem que ir atrás das coisas. Mas eu quero ir em busca de boas histórias, né? E pessoas que também querem contar elas com amor e com afinco, porque pra mim arte tá ligada a amor, e a gente tem que fazer isso com carinho e amor. Ai, que lindo. Acho que é isso. Mas em termos mais práticos, assim, hoje em dia eu vejo que mais do que produzir uma obra pra mim só, eu fico mais feliz ainda quando eu vejo que eu tô fazendo vários artistas, cada um descobrir o melhor dele e colocar pra fora o melhor dele. Então, cada vez mais eu fico encantada com a etapa de direção de arte, porque mais do que você estar ali pra colocar só o seu trabalho, eu acho que é muito mais do que isso. Eu vejo o diretor de arte ou de diretor geral como realmente um maestro. Você tá ali para conduzir diferentes instrumentos, diferentes sonoridades, diferentes sabores, cores, e fazer tudo aquilo ali em harmonia funcionarem juntos, né? E criarem algo absolutamente diferente, né? Do que seria cada um separado, né? Que é aquela coisa que 1 mais 1 não é 2, é 3, né? Então, eu acho que hoje em dia o que tem mais, vamos dizer, gerado aquele calorzinho no coração é quando eu tenho essa oportunidade de alguma maneira tentar tirar o melhor de cada um dentro de um projeto, né? E só que eu sei que com isso vem responsabilidades e eu preciso ir em busca de me tornar uma artista cada vez melhor. Mas é o que eu tenho buscado pro meu caminho, né? Assim, não só me capacitar enquanto artista em si, mas também essa pessoa que vai ficar mais às vezes atrás e organizando e gerindo. Isso me faz muito feliz também. Ai, que lindo! Que ótimo. Ai, que legal, Sara. Tomara que você conquiste tudo isso, que você merece demais, o seu trabalho é maravilhoso. Vai conquistar. Meninas, obrigada. Com certeza. Sim, é inspiração pra nós também. Nos inspiramos. Eu acho que a gente tem, né? A gente teve uma oportunidade muito bacana, né? De conhecer pessoas muito especiais lá no curso, assim, né? Nossas turmas, e é uma sinergia muito boa. E mesmo que cada um esteja num caminho diferente e seguindo seus rumos, suas vidas, tá sempre todo mundo torcendo um pelo outro, né? É por isso que eu acho o coletivo tão importante dentro da arte, né? A gente aprende demais um. Sara, pra finalizar, a gente geralmente indica alguma coisa pro pessoal. Pode ser uma dica de estudo, uma dica de material ou uma dica de filme. Eu vou começar indicando a exposição que tá tendo no CCBB em Belo Horizonte, pra quem é de BH. O CCBB tá com uma mostra gratuita da DreamWorks, que tem lá um monte de material, desde personagem, história. São mais de 400 peças dos artistas da DreamWorks. E aí tem muito disso tudo que a Sara falou, de desenvolvimento visual, de como contar uma história, de como transmitir muito mais do que o que a tela parece estar contando pra gente, né? Você trabalhar todos esses conceitos para tocar as pessoas que estão assistindo ao seu filme. A exposição vai até 29 de julho, 29/7, é gratuita e o museu abre de quarta a segunda, ou seja, só fecha na terça, né? Ele funciona de 10 da manhã às 10 da noite. Então, aproveitem aí para conhecer um pouco mais da animação e de como grandes indústrias trabalham com isso, né? Ai, nossa, bacana demais. Ai, eu queria estar em Minas para ver essa exposição.
Ah, mas você vai voltar a tempo. Mesmo, realmente. Yes. É verdade. Muito bom. E você? O que você quer indicar pra gente aí? Ó, eu fiz uma listinha aqui. Ai, ótimo. Eu fiquei tricotando, né, na hora que eu vi lá na descrição, né, eu lembro que também quando eu escutei a Rayane, as indicações que ela passou também, eu achei muito interessante isso, essa abertura que vocês estão dando pra gente, pra essa troca mesmo, e eu fui pensar nos livros que me marcaram, assim, e eles são bem diferentes entre si, mas todos eu acho que eles podem ser muito importantes na formação, né, de um artista, né, e tudo. Um que me tocou profundamente, isso é um pouco pessoal, assim, foi uma das coisas mais bonitas que eu já li na vida, na verdade, assim. O livro chama Cartas a Theo. Ele, talvez vocês conheçam, ele é uma coletânea, na verdade, das cartas que o Van Gogh trocou com o irmão dele, entre julho de 1873 até 1890. Ele é aquele livrinho que tem dessas edições de pocket, de bolso, e você lê rapidinho, assim, porque é como se estivesse vendo um filme, sabe? Cada carta, o tempo vai passando, as estações vão passando. E o que é mais interessante, eu gosto sempre muito de ler sobre a história de vida de pintores, enfim, de artistas no geral, porque às vezes a sociedade constrói muito em cima do glamour, né? Sendo que, na verdade, existe um ser humano ali por trás que teve angústias, que teve medos e que teve que se dedicar demais. E eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu li esse livro, que eu já li ele mais de uma vez, porque ele me toca muito, é quando ele fala sobre a rotina de trabalho dele. Que ele acordava lá entre as 5 e 4 da manhã, tomava o café dele, arrumava o ateliê e saía para pintar o campo. Primeiro ele via, ficava observando, depois saía para estudos de pintura, de desenho, né? E não existe, assim, as pessoas podem ter facilidades ou não, mas não existe genialidade ou enfim, nenhuma facilidade supera o esforço, né? Existe sempre por trás de todo grande artista muito esforço, né? E se tem uma coisa que eu tenho fé, é no esforço. Quando ele descreve numa das cartas pro irmão, com toda a simplicidade e pureza dele, essa rotina diária de trabalho, isso me aqueceu muito por dentro, né? De lembrar sempre que o nosso caminho, qualquer caminho que a gente quiser fazer bem feito na nossa vida, exige muita dedicação e muito esforço. Só com muito suor as coisas vão chegar em algum lugar, né? E outra coisa que me marcava muito também dentro das cartas dele era o amor pelo trabalho dele. E ele sentia e dizia assim, eu sei que nessa vida ninguém vai gostar do meu trabalho. Eu sei, eu sinto que não vai ser em vida que as pessoas vão reconhecer. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu amo o que eu faço. E é por isso que eu faço. E é maravilhoso, né? Ai, já tô emocionando aqui. Meu olho encheu de água. Eu tô com meu caderninho anotando tudo. Sim. E é maravilhoso ver um Van Gogh, né, gente? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um. Sim. Mas a tela parece que tem movimento mesmo. É impressionante. E é muito bonito isso que ele fala também. Claro que isso mexe, cada um tem a sua crença e tudo, mas no caso dele, ele tinha uma coisa meio mística, religiosa ligada ao trabalho dele, porque ele sentia que ele tinha uma missão nesse mundo, né? E eu acho que, querendo ou não, todos nós como artistas, a gente tá nessa área porque a gente sente que a gente tem algo a dizer, né? E essa, vamos dizer assim, talvez seja a nossa missão, o nosso trabalho, é de colocar as nossas sensações e sentimentos pra fora, cada um a seu modo, né? Então, foi muito interessante. Além disso, é muito legal ver também que sempre é tempo de começar algo que a gente ama. Porque Van Gogh, agora eu não vou ter a idade exata, mas ele começou bem mais velho o processo de pintura, né? Bem mais velho do que o normal, do que era o considerado o ideal para a época, considerado o ideal hoje, né? Que a gente tem, na teoria, tem que começar desde que nasceu sempre tudo nessa vida, né? E ele não, ele descobriu isso bem mais velho, e isso não impediu ele de fazer nada na vida dele, né? Ele deixou esse legado de
de maravilhas pra gente que estão aí sendo apreciados até hoje, né? Então nunca é tarde pra começar uma coisa que é importante pra gente. Pra quem precisa se inspirar aí, já se inspira com a fala da Sarah, que fala muito bem. Muito bom, já anotei aqui. E aí agora vai ler o livro. Sim, demais. Gente, esse vale a pena, eu juro. Outro livro que me marcou muito também foi o livro Criatividade e Companhia, né, S.A., que é do Ed Catmull. Esse livro é um livro que ele fala como presidente da Pixar, né? O processo que foi construir a empresa e o que é criar uma comunidade ou construir uma equipe criativa e tratá-la com respeito. Arrasou. Isso abriu a minha mente de uma maneira assim, deu uma explosão mental. Foi incrível, assim, porque ele coloca em palavras de forma muito bonita, né, assim, a diferença entre um chefe e um líder, né? O líder é aquela pessoa que justamente vai buscar extrair a essência e o melhor de cada um. E o chefe só ordena, né? E chefe a gente tá cheio nesse mundo, né? Então, é muito interessante a gente ler um livro desse pra gente que tá na área do audiovisual, pra se um dia a gente tiver numa posição dessas de liderança, a gente tentar agir diferente. Não é fácil ser diferente, mas a gente precisa tentar, pelo menos, né? Então me marcou muito. E não só isso, porque lá ele descreve não só os sucessos da Pixar, mas os fracassos. E nessas horas a gente vê que mais importante do que acertar sempre é levantar dos tombos, né? Porque nessa vida a gente leva muito tombo. Normal, todo mundo leva. O importante é levantar depois. Então, foi muito incrível também esse livro pra mim. Acho que o último, ele é um pouco mais voltado pra quem é de cenário, assim, ou quem é curioso, né, dentro dessa área da animação, que é o The Noble Approach. Ai, amo esse livro. Ai, é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso, ele é escrito pelo Todd Paulson, nem sei se eu pronunciei o nome dele correto, mas é muito bonito, assim, porque, de novo, eu amo ler a história de vida das pessoas, entender o trajeto que levou ela a seguir esse caminho, que é muito bonito o começo do livro, porque é a trajetória de vida dele. E às vezes a gente fica achando, a gente sempre esquece o lado difícil da trajetória, né? Então é muito legal porque a gente vê as dificuldades que ele passou e como que ele continuou mesmo assim, né? E pra mim uma das coisas mais bonitas, porque o livro ele também é muito técnico, né? Que ele tem muitas informações fantásticas. Foi a primeira vez que eu realmente comecei a refletir um pouco mais aprofundado sobre cor, porque ele fala em várias questões muito interessantes sobre esquemas de cores, o círculo cromático, acordes de cor e layout também, enquadramento, enfim, ele é uma bíblia maravilhosa para quem quiser aprender cenário. Mas me marca muito no livro também, no fim, a última página, a escolha da frase que eles colocam, que é uma frase que parece era que o Maurice Noble tinha isso, né? Esse pensamento, né? Que quando você trabalha com animação, você não pode levar crédito algum. Você só pode dizer que você participou. Que isso me faz refletir muito no que eu gosto na animação, do que eu quero pra minha vida dentro desse universo, né? Que é isso, é produzir obras de arte não minhas, mas em coletivos, com pessoas, pra gente ter uma mensagem nossa, né? Eu achei maravilhoso, muito bom. Ótimas referências. Ai, que linda! Porque é uma coisa também que eu acho que muita gente não sabe qual material de arte estudar, o que pode ser útil, então fica à vontade pra sugerir mesmo, gente. Não tem restrição de números, não. Eu acho que vai muito naquilo que a gente estava conversando dos fundamentos, né? Assim, é sempre muito bom voltar a esses fundamentos, a essas coisas que são, vamos dizer assim, a base da pirâmide do desenho, né? Então, perspectiva, luz, cor. Hoje em dia a gente tem a bênção da internet, né, gente? E a gente consegue, às vezes, baixar muitos livros, né, e tudo. E tem um livro que ele tem, não sei se é domínio público, mas assim, tem na internet, que é você só escrever no Google você já acha o PDF, que é Perspective Made Easy.
Agora eu não vou lembrar o autor, mas ele é muito interessante e ele é bem didático. Ele é interessante para quem tá querendo começar a aprender perspectiva, né? Assim. E eu acho que sempre a gente vai voltar nessa coisa que é até para a casa que eu preciso fazer muito mais, que é sair na rua e desenhar o que você vê, assim, né? Ter um tempo para poder estudar temas que você gosta, que você quer pesquisar mais, sejam árvores, flores, prédios, escadas, colunas. Vai em busca dessas coisas que te interessam. Claro que meus exemplos aqui acabam indo mais pro cenário, né, gente? Mas a gente tem que abstrair e ir para as áreas de interesse de cada um. Se é personagem, né? Tudo isso é muito bom. Lembrei de um site maravilhoso. Para quem gosta e quer trabalhar na área de animação, é muito interessante um site que chama Disney Screencaps. É algo assim. Mas o site, ele basicamente, ele tem shots, tipo frames quase que sequenciais de todos os filmes da Disney catalogados. E é uma fonte maravilhosa para estudar cor em animação, porque você vê o color script em movimento assim, passando nas fontes. Então, acho muito bom para quem quer entrar nessa parte de cor, para animação, muito né? Eu achei o site aqui, Animation Screencaps ou Disney Screencaps? Isso mesmo. O Tico e o Teco não funcionando, isso mesmo. Não, mas eu digitei Disney Screencaps e apareceu do mesmo jeito. Mas a gente vai deixar aqui na descrição. Nossa, muito legal mesmo. E ele é muito interessante, ele é uma biblioteca, né? Tipo, é um acervo de vários filmes que aí você pode ir estudando eles, né? Assim, pra quem é animador também é super interessante, pra poder ver a animação rolando, né? Ele é muito bacana mesmo. Mas eu acho que é muito isso, assim, estudar suas referências, né, assim. Quem são as pessoas que você admira, né? Estuda elas, né? Eu acho que até a Rayane comentou do livro Roube como um Artista, né, do Austin Kleon. E é isso, a gente tem que ficar perto daquelas pessoas que a gente admira. O nosso trabalho pode não ter chegado lá ainda, mas vamos estudar, vamos dissecar como é que aquele artista chegou naquele resultado, quais foram os caminhos, quais foram as escolhas, né? Eu tenho um pouco disso no meu processo, assim, eu gosto muito de estudar os artistas que eu admiro, e é uma forma da gente chegar e construir a nossa linguagem, né? Achei maravilhoso, eu anotei tudo aqui. Feliz eu adoro, gente, essa parte de entrevista, conversa com as pessoas uma das coisas que eu mais gosto. Eu já deixo o bloquinho assim do lado. Eu vou começar a parte que eu estava falando. Daisy, e você? O que você indica? Então, minha indicação é um curta-metragem de documentário, na verdade, que tem na Netflix, que chama The 11th Years Show. E ele é um documentário de 2015 e ele conta a história da artista Carmen Herrera. É um curta de documentário dirigido pela cineasta Alison Kleiman. E a Carmen Herrera é uma pintora que ela foi pioneira de obras abstratas nos anos 40, 50. E ela, na verdade, está nativa até hoje. Ela já tem mais de 100 anos. Só que ela só foi reconhecida pelo trabalho dela quando ela já estava quase chegando no 100º aniversário. E é muito interessante esse curta, porque ele é rapidinho, eu acho que deve ser 26 minutos, mais ou menos. Porque conta a história dela, assim, na época que ela foi pioneira desse estilo. E aí ela, na época, né, tipo, outras pessoas, no caso, homens, eles tinham acabado por ficar, né, com esse reconhecimento do estilo que, na verdade, ela acabou sendo pioneira. E ela tentava também, na época, exibir o trabalho dela em dia, só que ela não era aceita porque ela era mulher. Então fala um pouco sobre isso e fala como ela superou tudo isso e ela não deixou de ser artista, né? Então ela continua sendo artista até hoje, acho que ela deve ter 103, 104 anos. E ela nunca desistiu do sonho que ela queria e eu achei muito inspirador, assim, eu achei muito interessante pra indicar aqui, que eu acho que vocês vão gostar. Ai, que legal. Vou até mudar a minha indicação e indicar outra coisa, isso me lembra. Não, é porque isso me lembrou o filme Big Eyes, Grandes Olhos,
Ah, legal. Não sei se vocês já assistiram, é um filme de 2014, dirigido pelo Tim Burton. Ele é com a Amy Adams. E é a história da artista americana Margaret King, que ela faz umas artes dos personagens, que tem uns olhos enormes, e que conta a história de vida dela, que é um pouco o marido, né, que fingia que as artes eram deles. E eu não vou dar muito spoiler, porque como é um filme, né, eu não quero entregar muito, assim. Conta a história de vida dela, né, quando que ela vai reivindicar, né, a autoria dos quadros e passando por um relacionamento meio abusivo. É um filme muito bacana, eu gostei bem. Aí vou ficar com essa indicação extra aí, porque eu ia indicar outra coisa antes. Mas é um filme que vale a ver. Mas eu vou indicar então outro, que é uma animação. A gente está no mundo das animações também falando, né, conversando. E eu queria indicar muito a animação Kimi no Na wa, que em português veio como Seu Nome, ou em inglês Your Name. Ele é um longa de animação japonês do Makoto Shinkai, de 2016. E eu acho ele um filme muito bacana. Ele é uma animação, assim, ele tem uma história, mas é um pouco diferente porque tem umas inserções de música dentro da história que parece um clipe. E eu acho muito bonito, que é sobre a história de uma menina que chama Mitsuha, que ela não gosta muito da vida dela e gostaria de ser um garoto em Tóquio. E ela começa a trocar de corpo com um garoto em Tóquio. Lembra aquele filme brasileiro, Se Eu Fosse Você? Só que é muito melhor. Só que é muito melhor. É basicamente mais ou menos aqui, só que é muito melhor, exatamente. E é lindo, eu acho a cor dele maravilhosa também, eu acho ele muito bacana. E fiquem o convite para quem não conhece ainda muito da animação japonesa, eu acho que esse filme é um bom filme para começar. Ai, é lindo, é lindo. Eu quero só falar também, gente, para vocês irem lá seguir a Sara no Instagram. É S. Carvalho Guedes, né? Isso. E também tem o site dela, que é saraguedes.com. Vai lá conhecer o trabalho dela, que é maravilhoso, de verdade. É uma inspiração. Ô, gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre muito bom conversar também com outras mulheres dentro do audiovisual. Eu acho que essa iniciativa de vocês é maravilhosa e a gente acaba criando uma rede, né? E vocês estão favorecendo essa rede, fortalecendo, né, o nosso caminho, o nosso espaço dentro desse setor. Eu agradeço muito. A gente agradece, Sara. Muito obrigada mesmo pelas suas indicações, pela sua participação. Eu acho que essa história também é muito inspiradora pra gente sobre se arriscar, se desafiar, se superar, né? Principalmente enquanto mulheres artistas, assim, a gente quebrar essas travas que a gente deixa a sociedade criar na nossa cabeça, né? A gente vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem seus likes e comentários pra gente. E como a Mini falou, procurem a Sara aí pra conhecer todo o trabalho dela. Obrigada, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.